As palavras têm poder de vida ou de morte. Como você pode utilizar o poder da comunicação, o poder das palavras para ter resultados diferentes aí na sua vida? Sim, aquilo que você vive hoje é resultado de uma comunicação que você tem no seu dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Question of the Week. E hoje a gente vai falar sobre essa importante etapa de cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? Além da gente cuidar de como a gente tá com a nossa postura corporal, que foi o que a gente falou na live passada, a importância da gente cuidar com o que a gente comunica, com o que a gente fala, não só cuidar, mas avaliar, entender a importância disso, entender o quanto a comunicação que a gente recebeu na nossa infância, dos nossos pais, também interfere nos resultados que a gente tem hoje e como que a gente pode criar uma nova comunicação condizente com as metas e objetivos que nós desejamos conquistar para nossa vida, né? Então, é uma forma da gente avaliar aquilo que a gente fala hoje sobre diversos aspectos. Cada área da nossa vida tem uma comunicação, né? E aí, a comunicação, já relembrando aqui, ela é composta de 93% de não verbal, né? Aquilo que eu penso, os meus gestos, né? E os pensamentos, diálogo interno, toda essa parte de comunicação não verbal e as palavras ditas, né, são 8%. Só que essa palavra dita, essa palavra que sai, ela tem um poder muito grande. E para exemplificar isso, eu trago uma pesquisa científica que foi feita por um cientista japonês chamado Masaru Emoto. O que Masaru Emoto fez? Ele recolheu água de um manancial e pegou 3 frasquinhos de água e encheu com a água desse manancial para congelar. Só que antes dele congelar essa água, ele pegou o primeiro frasquinho e para esta água ele fez uma comunicação mais assim, rígida demais, ríspida demais, né? Ele falou palavras tórpides, vamos colocar assim. Ele falou água burra, estúpida, fedida, enfim, falou coisas ruins para esta água. Para a água do segundo frasquinho, ele não falou nada, ele tratou ela com indiferença, né? Ficou meio que calado para esta água. E do terceiro frasquinho, ele comunicou para esta água amor. Então, água límpida, água linda, água abençoada. Falou para essa água várias palavras de carinho, amor e afeto. Aí depois ele pegou esses 3 frasquinhos de água e congelou. E para concluir a pesquisa dele, o que ele fez? Ele fatiou depois, né, esses gelos e colocou no microscópio com fundo negro para avaliar o resultado dos cristais que são formados a partir dessa parte de congelar a água. E aí, o que ele notou? A água que ele falou, palavras de amor, de carinho, tinham cristais lindos, cristais assim, bem formadinhos, bem bonitos. E já a água que ele falou palavras ruins, ela já tinha um formato mais não muito bonito, assim. Eu não sei se consigo pôr as imagens de algum... Trava um pouquinho. Mas, por exemplo, esse resultado... Eu acho que tá travando um pouco. Esse é o resultado de um cristal que se formou das palavras de afirmação, de amor, de carinho que foram aplicadas para um dos frasquinhos de... E esse é o que foi falado, por exemplo, pro cristal, pra coisa não tão boa, né? Você me enoja, foram as palavras que foram ditas para esse frasquinho desta água. Então, vocês podem pesquisar também sobre essa pesquisa do Masaru Emoto para olhar esses cristais e entender melhor a importância... Opa, quase fechei sem querer aqui. Deixa eu parar de compartilhar para voltar aqui. Fica parece que meio travando quando entra
no modo de compartilhamento. Então, para exemplificar, né, essa importância das palavras, daquilo que a gente fala para as pessoas ao nosso redor, e também do que a gente recebe, né, eu trago essa pesquisa do Massaimoto e recomendo que vocês assistam, pesquisem mais sobre isso, né? Tem um menininho do Brasil que fez uma pesquisa assim, com arroz também, e todo dia ele pegava esses potinhos com arroz e ele fazia essa comunicação. É um menininho pequeno, pesquise sobre isso também, falando com arroz, e ele guardava na geladeira esse arroz, e aquela que ele falava, o arroz que ele falava palavras de carinho, de amor, de afeto, durou bem mais tempo, né? E o outro mofou, ficou mais feio, bem mais rápido, né? Claro que a comida na refrigeração normal, ela tende a estragar, mas já dá para testar a validação dessas palavras todas que ele usava com esse arroz. Agora, o exemplo da água, que eu quero aqui reforçar também, é que o nosso corpo, ele é composto de 85% de água. Então, como é para nós, né, receber essas palavras, né, essas palavras de afirmação, de carinho, sendo que nós temos todo esse repositório de água dentro de nós, né, de acordo com a pesquisa científica que foi feita lá, isso vai, de alguma forma, entrando e minando alguns aspectos em nós, né? Então, tem dado com as palavras. Então, e quem tem criança pequena, muito mais ainda, né? Eu vou trazer aqui algumas comunicações, alguns ditados populares que as pessoas usam sem perceber que estão falando uma coisa ruim, que estão atraindo uma coisa ruim a partir daquilo que estão falando e não percebem, sabe? Porque tá tão no automático, tá tão no efeito manada de uma sociedade que já costumeiramente fala sem perceber, né? Eu não tô dizendo aqui que eu sou a pessoa que fala sempre tudo bem certinho, não, mas é importante a gente ter esse olhar e esse cuidado, que ver uma coisa que antes de saber disso era uma coisa que eu falava sem perceber, é aquela frase, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô correndo atrás do prejuízo. Olhe bem essa frase, correr atrás de prejuízo, para que você vai querer correr atrás do prejuízo? Você tem que correr para bem longe do prejuízo, né? Vai correr atrás de fazer ou de realizar aquilo que porventura você não fez por falta de tempo e tudo mais, mas não queira prejuízo para a vida. E essa é um exemplo de como a gente, no processo automático do convívio das pessoas, a gente acaba falando sem perceber. E dado a importância disso, dado esses exemplos científicos, inclusive, de como a gente recebe e absorve essas comunicações, a gente tem que ter esse cuidado com o que sai da nossa boca, né? E com o que a gente fala para as outras pessoas, com o que a gente fala sobre nós mesmos ou com o que a gente recebe também. Aqui, Júnior. As palavras têm poder, a energia envolvida, sentimento, é mais forte que o poder da palavra. Exatamente isso. E ele tem esse poder no mundo emocional, no mundo espiritual, físico, né? O quântico aí, naquilo que você acredita. Essas palavras têm essa carga emocional. Assim como a nossa fisiologia desenvolve, né? Hormônios também, essa química cerebral, as palavras também produzem uma química cerebral. As palavras podem aumentar a nossa pressão, né? Os batimentos daquilo que a gente ouve, do que a gente escuta. Então, mexe sim com os nossos hormônios, com o nosso corpo. E tem toda essa carga emocional que é depositada dentro dessas palavras que a gente ouve, que a gente fala. Então, o que é importante a gente observar? Os resultados que nós temos hoje de conquistas de objetivos ou de não conquistas de objetivos são resultados de uma comunicação que nós falamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, tava aqui minha tia, agora eu acho que ela saiu, mas eu vou deixar aqui gravado, não sei se a internet dela tá ruim, caiu. Ela fala assim, vou usar palavras dela, tá? Eu não gosto dessa palavra tentar, porque pra mim quem tenta não tem obrigação nenhuma de conseguir, né?
Então, já eliminei do meu vocabulário. Mas ela fala assim, estou tentando fazer exercício, mas eu não consigo. Como que uma comunicação dessa vai produzir alguém capaz de fazer exercícios todos os dias? Impossível, não é nem congruente, né? Então, ela teria que trazer uma comunicação muito mais assertiva para começar mudar os resultados que ela tem, né? Então, eu sou uma pessoa ativa, faço exercícios todos os dias, me sinto bem a cada dia que eu vou e realizo uma pequena caminhada. São outras afirmações que ela pode, né, colocar no lugar desta comunicação de tentativa, de não consigo, não posso. Então, é esse cuidado. Em cada área da nossa vida, cada objetivo que a gente quer, existe comunicações que a gente produz. Então, eu tô agora retomando um sonho de patinar, né? Eu patinei na minha adolescência, depois deixei de lado, virei mãe muito cedo e não foi uma coisa que eu desenvolvi. E também não tinha todas as técnicas assim, né, como profissional. E agora eu tô patinando. Então, o que é mais legal dessa aula que eu tenho é que o professor fala o tempo todo, você já é uma patinadora, né? O patins é parte do seu corpo. Então, ele já produz uma comunicação, afirmações positivas que me ajuda. E também observa quando eu falo algo com relação ao que eu penso que eu consigo ou não realizar dentro das manobras, né? E eu tento tudo, eu vou assim, tipo, como se eu já soubesse fazer aquilo já, não meço esforços para isso. Mas é muito porque eu sei que se eu ficar assim, comunicando medo de descer ou de fazer uma manobra, ou da velocidade, ou de algo assim, eu vou colher o resultado desse medo, dessa comunicação também. A repetição das palavras positivas pode me ajudar a sair da zona de conforto? Sim, isso que é muito legal. O nosso cérebro, ele tem o que a gente fala de plasticidade neural, ou seja, o nosso cérebro, ele é plástico. E com a repetição das palavras, você pode sim sair da sua zona de conforto. Então, é observar qual é a comunicação, e aí você pode olhar para o verbal e para o não verbal do que te coloca na zona de conforto. E aí você vai criar uma nova comunicação, né? Você vai escrever uma nova forma de falar ou de lidar com este momento de zona de conforto e começar a reafirmar isso para você. E esse seu cérebro plástico, né, vai começar a moldar resultados para isso. Só que é muito importante entender aqui é que quando a gente começa um novo hábito, né, que aí sair da zona de conforto, eu tô dizendo que eu tô começando um novo hábito, é como entrar na floresta. E é bem importante guardar esse exemplo, tá? Toda vez que você dá um start num novo hábito, você tá entrando na floresta, numa floresta que ninguém nunca entrou. E o que acontece quando você passa na mata? Ela vai fechando logo atrás de você o caminho, certo? Então, você passou a primeira vez, ou seja, você executou um hábito pela primeira vez. Acordei, fui fazer uma caminhada hoje. Passei nessa floresta, a mata fecha, tá? Amanhã você vai de novo, você vai passar nessa mesma floresta, a mata fecha. E assim vai acontecer durante um bom período. Para que isso realmente tenha uma trilha neural nova criada dentro do seu cérebro, você tem que fazer isso várias vezes. E assim como, né, várias pessoas passam pelas florestas e aí vão formando aquele caminho, sabe, aquele carreirinho, é isso que vai acontecendo na sua mente. Até você formar esse hábito e ele ter se solidificado, significa que você vai ter que repetir ele várias vezes. Quando você faz dentro do mesmo horário e tudo mais, isso também gera mais força aí pra você. Então, você vai fazer uma vez, a mata vai fechando e você vai insistir, persistir, vai continuar fazendo até que realmente essa trilha neural esteja automática no seu cérebro. Você substitui essa da zona de conforto para esse novo hábito que você fez. E eu recomendo sempre que você use 1 ou 2, no máximo, novos hábitos por vez. Não adianta você querer fazer, agora que eu sei disso, eu vou fazer várias coisas. A nossa capacidade de tomar decisão gasta muito energia do nosso cérebro. Então, começa pequeno, com metas pequenas, e mais importante do que
a quantidade do que você vai fazer, é a consistência de você fazer aquilo todos os dias. Então, para você começar a caminhar, se você colocar o tênis, descer, andar 1 quilômetro para começar, mas conseguir fazer isso todos os dias por, sei lá, a gente coloca números, né, nos hábitos. E coloca, por exemplo, para você fixar um hábito 21 dias consecutivos, mas isso é muito relativo. 21 dias para você ter um novo hábito vai surgir a partir do momento de ser um hábito simples, né? De tomar água, por exemplo, todos os dias. Caminhar, não acredito que seja um hábito simples. Então, vai bem mais do que 21 dias até você fortalecer isso como um hábito mesmo. Sentir falta de realizar aquilo, né? E aí, aos poucos, você vai colhendo também os benefícios disso e você vai aumentando aos pouquinhos esses desafios aí também. Porque se você começa muito grande, eu vou começar amanhã e já vou começar a correr, que nem a Vanessa tá correndo agora, 5 quilômetros. Você vai um dia e depois não vai nunca mais. Que o teu cérebro vai entender como um desafio muito grande, vai criar uma aversão, então você precisa dividir em metas menores, né? Eu mesmo comecei andando no condomínio aqui, de onde eu moro. Depois eu fui pra rua fazer a caminhada de 5 quilômetros na rua. E depois de um tempo, fazer o que? Acho que 13 dias mais ou menos, que eu estou correndo o percurso inteiro. Mas antes eu não corria, eu só caminhava. E aí isso foi parte da criação desse hábito, né? E já tô aí, que eu coloquei 100 dias, de 100 dias que o ano passou, hoje é 101, né? 98 dias eu fiz esse exercício. Muito mais caminhada, é claro, foi até agora do que corrida. Mas vamos voltar para as palavras, né? E é claro, tem toda uma comunicação por trás desse hábito aí de caminhar. Eu uso algumas estratégias sempre que eu vou fazer um novo hábito. Primeiro é comunicar quem eu já sou realizando aquele hábito, né? Então eu sou uma pessoa ativa, acordo todos os dias, não ligo. Evitar o não sempre, né? Porque o cérebro não entende o não. Eu já vou falar mais sobre isso aqui. Por exemplo, eu não tenho como não pensar. O cérebro foi feito para pensar, né? Se eu falar assim, não pensa no elefante azul de bolinha cor-de-rosa. Você primeiro pensa no elefante, vai ficar vendo ele aí na sua frente, para depois você ter que desconstruir essa imagem, que na verdade você não vai conseguir desconstruir. Então, falando sobre isso, toda vez que você vai também na sua comunicação dizer algo, olha para ver se você tá falando o não. Quer ver? Muito, muito, muito interessante fazer um seguinte exercício. Escrever profecias para a sua vida. E aí depois revisitar esse texto. Você vai perceber que escreveu muito mais aquilo que você não quer do que aquilo que você quer para você. Isso é muito comum porque a gente meio que aprendeu uma comunicação assim, né? Então, você vai escrever, digamos que você tá num relacionamento, a pessoa fala, não quero ser traída. Se o cérebro não entende o não, fica o quê? Quero ser traído. Então, o que você quer de verdade de um relacionamento? Eu quero ter um relacionamento saudável, agradável, com companheirismo e tal. Escrever esse lado positivo do que você quer é muito incomum nas pessoas, mas é extremamente importante revisitar isso. Então, por exemplo, no trabalho, as pessoas comunicam, não quero ser demitido, comunicam medo de repente ser demitido e tudo mais, e pode colher o resultado disso. É importante que você comunique aquilo que você de fato quer no trabalho. Eu quero reconhecimento, eu quero desenvolver todo o meu potencial dentro das áreas que eu tô aqui, eu quero, enfim, você comunicar de verdade o lado positivo, né? Já que o cérebro não entende o não. Essa dica foi valiosa, até para quem quer ter disciplina, gratidão. É isso aí. Outra coisa, eu tô falando das minhas estratégias, então eu coloco toda uma comunicação, eu já deixo o que é composto, complexo, simples. O que é complexo? É complexo ter que se decidir, por exemplo, de manhã cedo, que roupa que eu vou colocar pra sair caminhar. Então, eu já deixo pronta a roupa que eu vou colocar. Tênis, a meia, tudo separadinho, preparado. A água já na geladeira, eu gosto de tomar uma aguinha gelada antes
de tomar, já deixo perto as coisas que eu vou preparar antes. Às vezes eu tomo um shotzinho que é de canela, matcha e tal, que tem um composto mais energético, que faz quentinho, esquento no micro-ondas, a água, preparo. Eu já deixo isso tudo preparado, ao invés de ter que decidir, buscar essas coisas, pensar sobre isso, já tá lá. Um dos motivos de eu ir caminhar na rua, de eu começar a caminhar na rua, tem a ver com isso também, porque antes eu ia no parque. E aí, ir para o parque tinha todo um processo de decisão também. Ah, eu tenho que acordar a tal hora, aí eu preciso pegar o carro, dirigir até o parque, estacionar, e aí começar a andar, e aí voltar para cá, para casa, né? Dentro do tempo para chegar, tomar banho e tudo mais, e começar o trabalho. Percebe que tinha muita decisão no meio do caminho, e as chances de eu não realizar aquilo eram até maiores. Então eu eliminei todo esse entrave, né? E fiquei só com a parte de ter que me trocar e sair, né? Ter que me trocar e sair. E aí, assim, eu não como antes, muito raro eu comer alguma coisa antes de sair, porque se eu janto, geralmente eu não como nada. Se eu não jantei e fiquei muitas horas sem comer, aí eu como uma banana, uma fruta assim, e às vezes é no caminho já também, justamente para não ter que ficar pensando muito, só aí. E a outra coisa que eu fiz, eu tava conversando numa mentoria com uma pessoa da minha equipe, inclusive. A outra coisa que eu fiz no começo era muito importante para mim estar aprendendo alguma coisa. E às vezes eu pensava, nossa, ficar caminhando, vagando, sem fazer nada, é meio que parece perda de tempo, né? Como é que eu posso usar esse tempo para fazer algo que faz sentido para mim também? Aí o que eu fiz? Eu comecei a ouvir audiobook, que aí eu não sou uma pessoa auditiva, não guardo muito daquilo que eu estou ouvindo dos livros, dos audiobook. Eu guardo muito mais quando eu leio, sabe? Quando eu leio no papel, eu consigo absorver muito mais o conteúdo. Mas estar fazendo a caminhada e estar ouvindo o audiobook fez com que eu me sentisse produtiva. Não só assim estar perdendo meu tempo fazendo aquela caminhada, sabe, vagando ali pela rua. Eu conseguia perceber que ao mesmo tempo eu estava aprendendo algumas coisas também. Então tem audiobooks que você encontra às vezes no Spotify ou no próprio YouTube. Tem alguns livros completos que algumas pessoas postam, né? E aí você consegue ouvir. Às vezes tem resumo de livros, que aí eu uso Get Abstract, para quem trabalha na empresa onde eu trabalho também a gente tem acesso, o que é muito bom e acaba aproveitando esse tempo também. Então tem por trás isso. Outra coisa que funciona para mim é compartilhar publicamente. Então é claro que eu fico postando aqui a minha rotina, é muito mais para mim do que para vocês, porque eu crio compromisso, eu crio coerência, né? O nosso cérebro tende a buscar compromisso, coerência. Se eu venho publicamente e falo, todos os dias eu caminho ou corro 5 quilômetros, meu cérebro vai buscar compromisso e congruência com relação a isso. Tornando público essa rotina, faz com que eu ainda tenha mais responsabilidade de estar realizando. Então, pra mim, funciona, sabe? Foi assim que eu deixei de comer o açúcar, o glúten e tudo mais, vindo publicamente falando que eu já era uma pessoa que não fazia mais aquilo, que eu não comia mais açúcar e nem substituto. Aí vim aqui e, é claro, produzir toda uma comunicação, produzir todo um ritual que absorvesse esse novo hábito também a partir dali. Então, existe sim como você realizar os seus objetivos mudando a sua comunicação. E é bem importante que você entenda qual é a comunicação que você tem hoje que te impede de fazer um exercício físico, por exemplo, se é isso que você quer, de ter uma alimentação mais saudável, de ser mais produtivo no trabalho, de repente ter um relacionamento mais harmonioso. Tudo isso tem por trás uma comunicação. E aí, falando dessa comunicação, é que o tema de hoje é exatamente para você avaliar, porque a sua vida tem sido proporcional a isso tudo que você tem comunicado. Então, a reflexão é que
que eu quero que você tenha é o que você tem falado, o que você tem dito aí, por exemplo, se você é pai, mãe, o que você tem dito para os seus filhos, né? Menino burro, não faz nada direito, que mais? Não tem paciência com você. Qual é a comunicação que você tem, né, para os seus filhos? Para funcionário, por exemplo, talvez tenha uma comunicação de, não se faz mais funcionário como antigamente, não existe funcionário bom, né? Talvez seja uma comunicação para a esposa, de repente você comunica, não aguento mais você, né? Que inferno, não aguento mais esse inferno. Essa comunicação certamente está produzindo um resultado, está sendo materializado de toda essa comunicação. Eu anotei aqui alguns padrões linguísticos que de repente você pode falar sem até perceber, e aí a partir de hoje, né, uma live para criar consciência aí também. Então, desses padrões. E aí eu peço para que você perceba se você fala de repente isso ou não, tome nota para ver que outra comunicação você pode falar no lugar disso, né? Por exemplo, nada dá certo para mim, tudo para mim é mais difícil, nunca acaba o que eu começo, a vida não é fácil, não aguento mais essa vida, quero sumir, desaparecer. Homens não prestam, né? São todos farinhas do mesmo saco. Mulheres são complicadas, difícil de conviver. Dinheiro não dá em árvore. Na verdade dá, sabia? É feito de papel e papel é feito da árvore. Ai, ai. Vou enlouquecer. De que adianta viver? Não sou bom o suficiente. Não vou conseguir, não vai dar certo. Toda essa comunicação, né, um padrão linguístico que vai te produzir resultados ruins, né? Ou te manter numa zona de conforto de repente, né? O colega perguntou ali se a palavra pode ajudar. Sim, porque essa comunicação, esse padrão linguístico vai te manter exatamente aonde você tá. E a saída da zona de conforto precisa... tem várias outras lives aqui em que eu falo da autorresponsabilidade, né? Essa parte da autorresponsabilidade é muito importante para o primeiro passo da saída aí dessa zona de conforto, somado à comunicação não verbal, à comunicação verbal, aquilo que você fala também. E toda essa comunicação, esse padrão linguístico aqui, ele vai trazer uma química orgânica, vai produzir um resultado para você e certamente não será os melhores resultados. E dentro desta linha, eu trouxe também os ditados populares. Eu já falei aqui daquele do correr atrás do prejuízo, que você agora sabe que não vai correr mais atrás de prejuízo nenhum, deixa o prejuízo pra lá, né? Corre atrás de resultado, esqueça o prejuízo, por favor. Mas tem outros ditados populares, né, que acabam gerando limitações também na gente. E eu trouxe aqui essa lista. A água só corre para o mar. Filho de peixe, peixinho é. Sou batalhador, sou guerreiro, sou lutador. No Dia das Mulheres, eu recebi muito. Você é guerreira, você é batalhadora. Assim, de volta, é um padrão linguístico da massa popular, tá? E fala assim, mas o que tem de errado? Batalhadora, guerreira? O que tem? É o seguinte, na batalha, na guerra e na luta, existe um resultado. E nessa batalha, nessa guerra e nessa luta, você vence ou você perde? Se você vence a guerra, a batalha, né, a luta, então você é um vitorioso. E o que você tem que comunicar é isso. Então, pare de chamar as mulheres, as pessoas, ou a si mesmo de batalhador, lutador, sabe? Você não tá a vida não é uma guerra o tempo todo, né? Deixe de ver dessa forma e comece a entender que você é um vitorioso aonde você está e comunique sobre isso para a vida das pessoas também. Aos pouquinhos vai se aculturando, né? É muito popular ouvir. E de volta, no Dia das Mulheres, eu ouvi tanto que eu acabei fazendo um post aqui dizendo, olha, as mulheres são vitoriosas, né? Elas não são batalhadoras, nem guerreiras e nem nada. E a gente não quer viver para sempre em guerra, então é isso. Pau que nasce torto nunca se direita. Isso aqui é aquele melô do Tchan, né? Pau que nasce torto nunca se direita.
Então, e tem a do Zeca Pagodinho também, né? Deixa a vida me levar, e o pessoal fala também desses melôs, assim. E dentro desse contexto aqui eu tô trazendo esses ditados populares, mas existe muita música também. Muita música com uma comunicação muito infeliz, muito triste, que produz resultados também muito ruins. E às vezes as pessoas estão ouvindo essas músicas e não estão prestando atenção, ou ainda cantando essas músicas para os seus filhos, ainda quando bebezinho, como cantigas geninais. São cantigas, na verdade, de aterrorizar, e que as pessoas nunca pararam para prestar atenção na letra. O que mais que tem aqui na lista, ó? Quem tem personalidade não muda de ideia. Qual que é o problema de mudar de ideia se você tá errado, né? Dinheiro é sujo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui é até interessante porque é bíblico, né? Teoricamente. Só que o ditado não é se aplicado com relação a dinheiro, né? E esse negócio de camelo passar pelo buraco é um negócio que não existe nos dias de hoje. É um lugar que ele realmente tinha que se abaixar para passar lá, enfim. Mas essas comunicações são erradas. O que mais aqui, ó? Sexo é pecado e é obsceno. Quem ama demais sofre, né? Se você comunicar isso, vai sofrer, coitado. Vai amar, vai sofrer. Muito riso, pouco siso. Qual que é o problema de sorrir, gente? Eu sorri tanto aqui, tão bom. Que mais? Essas coisas só acontecem comigo, né? Tipo, você reafirmando uma situação negativa de repente pra sua vida. Devo ter jogado pedra na cruz, tudo dá errado pra mim, né? E aí você colhe resultado disso. Que droga, que merda, tinha que ter sido comigo mesmo. Quer ser feliz? Então não se case. Essa aqui, coitado das pessoas, né? Que colocam depositam todo no casamento isso, e tem realmente essas pessoas que de repente passaram dores e tudo mais, acabam comunicando que, como se generalizando, né, que a vida de casado seja um problema, né. Se algo pode dar errado, certamente dará errado. Esse é outro ditado popular. Meu patrão é o que existe de pior. Filho é só preocupação e dor de cabeça. Se você acha isso, vai ser realmente, de verdade. O que é que me falta acontecer agora? Isso aqui é muito comum também, né? O pessoal, acontece uma coisa, ela bate o carro, daí já começa. O que é que mais que falta acontecer agora, né? E já começa a atrair mais energia negativa ainda. Que mais? A vida está como Deus quer. Gente, Deus deu o livre-arbítrio, né, pra você. Ele não quer o mal pra você, nem nada ruim, né? A vida tá como Deus quer, se ela não tá boa, você que tem que mudar o seu resultado, tem que, né, prestar atenção. Pagando as contas, já me dou por feliz. Gente, olha que terrível isso. Pagando as contas, já me dou por feliz. E aí você vai ter dinheiro certamente só pra pagar as contas. Ah, lembrei de uma também. Guardar dinheiro pros dias difíceis. As pessoas falam assim, eu tenho que guardar dinheiro pros dias difíceis. E aí você guarda esse dinheiro. E aí o que acontece? Quando chega um problema na sua vida, quando chega o dia difícil, você fala, nossa, ainda bem que eu guardei esse dinheiro. Na verdade, você tava cocriando essa realidade que estava por chegar, né? Então esse é um cuidado também. Na hora de você guardar dinheiro, guarda para os seus sonhos, guarda, né, para uma vida próspera, abundante, não sei, coloca uma energia diferente do que para dias difíceis na hora de você guardar dinheiro. Fulano só chegou aonde chegou porque tem um padrinho, sabe? Desmerecendo ou até criando uma impossibilidade, de repente, de você também conquistar aquele resultado que outra pessoa conquistou. Porque você olha para aquilo como, só conseguiu isso porque tem uma carinha bonita. Só conseguiu isso porque tem amigos ali, padrinhos, né? Então aí você tira, inclusive, a sua possibilidade de repente, alcançar aquele resultado que a outra pessoa também alcançou. E tá na nossa comunicação. Homem que é homem não chora. Chora sim, gente. Que isso? Os homens são todos iguais, eu já falei, só muda de endereço. Comigo é tudo ou nada. Não sei
quão benéfico é uma comunicação dessa. Que mais? Tarararã, as mulheres de hoje não querem nada sério. Será que é verdade? Família só dá dor de cabeça. Gente, já ouvi muitas pessoas falarem isso, sabe? Aquela coisa de almoço de domingo. Ah, sabe como é, né? Família só dá dor de cabeça, o filho só dá dor de cabeça. Sempre acaba surgindo uma comunicação dessa que é impensada, é imprudente. É isso que eu quero trazer o olhar para vocês. É um vício linguístico totalmente imprudente que produz um resultado e um resultado não bom. O mundo é injusto, a violência está em todo lugar. Engraçado. Um dia eu tava no trabalho e aí tem umas senhorinhas que fazem a limpeza e elas estavam na cozinha conversando sobre como o bairro estava perigoso, como as coisas estavam ruins, né? E aí ela falou, não é mesmo, fia? Quando eu entrei, né, fui tomar uma água. Aí eu falei, não sei, tá? Ela falou assim, tá? Você não assiste televisão? Eu falei, não. E na verdade não assisto mesmo, fazem 14 anos que eu não assisto TV aberta. Então eu não me conecto com essas energias do que passa na televisão, que só passa tragédia, problema e realmente um monte de coisa. E aí ela começou a falar, não, porque passou no jornal que fulano, que o menino saiu pra rua, foi assaltado e tal. Eu falei assim, sério? Não tô sabendo de toda essa violência. Eu ando por aqui com 2 telefones, inclusive, na mão, nunca me aconteceu nada. E aí ela falou assim, mas tá muito complicado, você tem filhos? Eu falei, tenho filhos adolescentes. Então, menina, pros filhos, então tá pior, né? E aí toda essa comunicação já era um resultado. Só que, assim, não era uma comunicação que me agrada, né? Eu, inclusive, com os meus filhos, procuro sempre depositar uma comunicação de confiança, de que tudo, né? Não é também aquele pensamento positivo de que teme que coisas possam... que tudo vai dar certo e também não faz nada, né? Fica confiando na sorte. Também não é nesse nível aqui, né? Claro, tem todo o processo de educação que eu fiz, que eu tive com os meus filhos e tudo mais. E a partir dali, tem um momento que você tem que confiar. Você entregou pro mundo agora, né? Acreditar que o que você fez foi o melhor com aquilo que você sabia e depositar energias positivas. E aí, nesse sentido, eu tenho um outro exemplo pessoal para trazer aqui com relação às profecias. Eu falei aqui, você pode fazer as profecias para sua vida, pode pegar as 11 áreas lá da vida que a gente tem e fazer uma profecia para cada uma delas, ou seja, construir como você gostaria que fosse cada uma dessas áreas. Depois você revisita o texto para ver se não existe coisas daquilo que você não quer para a vida, sabe? E coloca de uma forma positiva aquilo que você quer. Repetindo as 11 áreas, a gente tem espiritual, parentes, que seriam os pais e os irmãos, área conjugal, filhos, área social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e o emocional. São essas 11 áreas. Você pode fazer uma profecia para cada um. E aí, eu fui nessa de fazer as profecias, e aí eu comecei a fazer profecias para as pessoas mais próximas de mim também. E pasma, assim, eu peguei pra minha filha, por exemplo, peguei um caderno e escrevi pra ela, e eu comecei a refletir sobre o que eu falava sobre a minha filha, né? De volta, olhando pra essa comunicação. E eu sempre falava que ela não tinha muitos amigos, que ela era tímida, que ela era preguiçosa, porque deixava o quarto dela meio bagunçado, assim, e eram as comunicações que eu tinha. E eu só percebi quando eu parei realmente para refletir sobre isso, né? Porque tava sempre numa comunicação de um processo automático. Então, aquilo que eu falo aqui para vocês são coisas que eu transformei, que eu fui mudando na minha vida também. E nesse dia, eu escrevi para ela o que eu, como mãe, né, gostaria de profetizar sobre a vida dela. Então, eu escrevi que ela tinha muitos amigos, que ela era organizada, que ela era feliz, produtiva. Então, coloquei um monte de coisas boas, assim,
não coloquei essa questão da timidez e tudo mais. Aí revisitei o meu texto de volta, olhei para as coisas que de repente eram que eu não gostaria e troquei para um resultado positivo e tudo mais. Aí essa menina chega em casa e fala assim: mãe, você não vai acreditar. Hoje na aula de dança tem uma menina, e realmente ela era muito tímida, assim, e pouca forma de fazer amizades, assim, né? Realmente um pouco complicado. E aí, como eu fiz essa profecia, dizendo que ela tinha muitos amigos, facilidade de fazer amigos e tudo mais, escrevi e li essa profecia. Ela chegou falando: mãe, você não vai acreditar, hoje na aula de dança chegou uma menina lá que veio de fora e a gente, assim, parecia que a gente era amigas de longa data, né? A gente dançou junto, conversou e ela me abraçava como se fosse uma amizade já que a gente tinha há muito tempo. E aí eu fiquei assim, chocada, né? Quando ela chegou, ela falou assim, nossa, e ela chegou a se emocionar. Ela falou assim: eu até me emocionei, mãe, porque isso não é muito comum de acontecer comigo, né? E eu tava no ônibus lembrando de como foi, voltando pra casa, e até me emocionei. Você não acredita nisso? Ela falou pra mim. Aí eu falei pra ela assim, também emocionada, né? Eu falei: eu acredito. Eu escrevi sobre isso, né? E aí ela, pare! E ela foi pro quarto dela. Como eu tava na sala, e ela entrou no quarto, fechou a porta, eu tirei a foto do texto que eu tinha escrito, mandei pra ela no WhatsApp, aí ela leu e voltou pra sala, assim, meio que com lágrimas nos olhos também, e falou assim: sua chata, não sei o que, alguma coisa assim, né, mas com carinho, sobre esse fato, né. Então, isso que eu queria trazer, essa importância de fazer essas profecias também pra sua vida, pros pilares da sua vida, para as pessoas que você mais ama também, e olhar com cuidado, com carinho, aquela comunicação que você tem hoje. O quanto aquilo que você fala está construindo ou fortalecendo as suas crenças, que podem ser de incapacidade ou limitantes, as crenças que você tem sobre as outras pessoas, sobre o mundo que te cerca também. Então é esse olhar, né, que eu gostaria de deixar, e a importância de você cuidar daquilo que você fala, né, para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor. Seja palavras que você fala, que saem da sua boca, ou sejam palavras intencionadas, às vezes até por pensamento. Esse foi o recadinho da nossa live de hoje, para você olhar de verdade para todo esse potencial de comunicação e gerar aí uma comunicação mais assertiva, mais condizente com a realidade, com os objetivos que você tem, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês que estiveram aqui ao vivo, vou deixar gravado para quem chegou agora. Muito obrigada pela presença de vocês, um ótimo final de domingo e que você passe a comunicar de verdade e colher o resultado de uma comunicação de poder, de excelência em todas as áreas aí da sua vida. Um beijo grande e até a próxima Question of the Week. Tchau!